História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. A Batalha de São Mamede. 24 de junho de 1128, Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, vence as tropas de sua mãe Dona Teresa de Leão, Condessa de Portugal. A Batalha de São Mamede foi uma batalha travada a 24 de junho de 1128, em Campo Santo Mametisco DST Prop Castelo de Guimarães, entre Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, e as tropas dos barões portucalenses contra as tropas do conde galego Dom Fernando Pérez de Trava, conde de Trastâmara, meu 28º avô, 5 vezes meu avô, amante de sua mãe, a condessa Dona Teresa de Leão, minha 28ª avó, 12 vezes minha avó, que se tentava apoderar do governo do condado portucalense. As duas fações confrontaram-se no campo de São Mamede, em Guimarães ou na Veiga de Creixemil. Antecedentes. Quando o conde Henrique de Borgonha, meu 28º avô, 12 vezes meu avô, morreu, a 24 de abril de 1112, ficou Dona Teresa de Leão a governar o condado, pois achava que este lhe pertencia por direito, mais do que a outra, porque o seu pai teria dado o território na altura do casamento. Associou ao governo o conde galego Dom Bermudo Pérez de Trava, meu 27º avô, 5 vezes meu avô, casado com Dona Urraca Henriques, minha 27ª avó, 11 vezes minha avó, irmã de Dom Afonso Henriques, e o irmão Dom Fernando Pérez de Trava, conde de Trastâmara, meu 28º avô, 5 vezes meu avô. A crescente influência dos condes galegos no governo do condado portucalense levou à revolta de 1128. Os revoltosos escolheram para seu líder Dom Afonso Henriques, filho de Dom Henrique de Borgonha e de Dona Teresa de Leão. Resultado. Com a derrota, Dona Teresa de Leão e Dom Fernando Pérez de Trava abandonaram o governo condal. Ficou então nas mãos do infante e dos seus partidários, o que desagradou ao bispo de Santiago de Compostela, Dom Diogo Gelmires, que cobiçava o domínio das terras. Dona Teresa de Leão desistia assim da ambição de ser senhora de Portugal. Há rumores não confirmados de que ela teria sido aprisionada no castelo de Lanhoso. Há até quem relata as maldições que Dona Teresa rogou ao seu filho Dom Afonso Henriques. Portugal Rex Primus. Dom Afonso Henriques I rei de Portugal, nasceu em Guimarães, ou em Coimbra ou em Viseu a 25 de julho de 1109 e morreu em Coimbra a 6 de dezembro de 1185, era filho de Henrique da Borgonha, conde de Portugal e de Dona Teresa de Leão, condessa soberana de Portugal. Neto paterno de Roberto I, o Velho, duque da Borgonha e de Dona Sibila, ou Beatriz, de Barcelona, neto materno de Afonso VI, rei de Castela e de Jimena Muniz. Dom Afonso Henriques, cognominado o Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal, reinando de 1139 até à sua morte. Anteriormente foi como conde de Portugal, de 1112 até à sua independência do Reino de Leão. Era filho de Dom Henrique, conde de Portugal e sua esposa Dona Teresa de Leão, que, à morte do conde Dom Henrique, ascende rapidamente ao governo do condado, o que confirma o caráter hereditário que o mesmo possuía. Após a morte de seu pai em 1112, Dom Afonso tomou uma posição política oposta à de sua mãe, de se aliar ao nobre galego Dom Fernando Pérez de Trava, conde de Trastâmara, meu 28º avô, 5 vezes meu avô. Pretendendo assegurar o domínio do condado, armou-se cavaleiro e após vencer a sua mãe na Batalha de São Mamede, em 1128, assumiu o governo. Concentrou então os esforços em obter o reconhecimento como reino. Em 1139, depois da vitória na Batalha de Ourique contra um contingente moro, Dom Afonso Henriques proclamou-se rei de Portugal com o apoio das suas tropas. Ao contrário do que dizem sobre o Tratado de Zamora, só tornou o condado portucalense independente do Reino de Leão. O Tratado de Zamora. A 5 de outubro de 1143, foi assinado o Tratado de Zamora, diploma resultante da Conferência de Paz entre Dom Afonso Henriques e seu primo, Afonso VII, rei de Leão e Castela, na presença do cardeal Guido de Vico, considerada a data do início do reinado de Dom Afonso Henriques e do início de Portugal. Afonso VII concordou em que o condado portucalense passasse a ser reino, tendo Dom Afonso Henriques como seu rex, rei. A conquista de Lisboa e a reorganização do reino. Com o apoio dos cruzados do norte da Europa conquistou Lisboa em 1147. Com a pacificação interna, prosseguiu as conquistas aos mouros, empurrando as fronteiras para sul, desde Leiria ao Alentejo, mais que duplicando o território que herdara. Os muçulmanos chamaram-lhe Ibn Henrique, filho de Henrique, tradução literal do patronímico Henriques, ou Bortocali, português. A independência portuguesa foi reconhecida, a 23 de maio de 1179, pelo Papa Alexandre III, através da bula Manifestis Probatum Est e ganhou o título de Rex, rei. 3 meses depois de Afonso ter ditado o seu primeiro testamento, no dia 23 de maio de 1179, o Papa Alexandre III, por meio da bula Manifestis Probatum Est, reconheceu a Dom Afonso Henriques o título de rei, declarou que o tomava a ele e aos seus herdeiros sob a proteção da Santa Sé. Considerou Portugal como um reino pertencente a S. Pedro e prometeu auxílio papal sempre que fosse necessário defender a dignidade régia do soberano português.
Terminava assim um longo período de 36 anos que mediou entre a homenagem prestada por Afonso ao Papa como Miles Sanctipetri e o pleno reconhecimento da sua dignidade e independência. Provavelmente por em testamento o rei se dispor a duplicar o montante do censo. Em 1185, os almohadas cercam Santarém, mas são vencidos pelos portugueses comandados pelo príncipe Sancho, que inclusive matam o califa. O rei estava velho, tinha já 75 anos e tinha ultrapassado de longe a idade com que os guerreiros morriam naquele tempo. O condado que herdara havia-se tornado, graças ao seu valor militar, à sua sagacidade política e à inteligente colaboração de alguns, um verdadeiro reino. Não muito vasto, nem muito rico, mas com número suficiente de habitantes e diversidade de recursos para subsistir. Morte de Dom Afonso Henriques. Dom Afonso Henriques morreu a 6 de dezembro de 1185, aos 76 anos. Foi sepultado no mosteiro que ajudou a fundar, em Coimbra, junto da esposa e provavelmente dos filhos que já tinham morrido. Depuseram o seu corpo num túmulo que o seu sucessor Dom Manuel I considerou demasiado modesto e que por isso mesmo, mandou reformar em 1515. O primeiro túmulo ostentava uma inscrição latina que testemunhava bem a veneração que rodeava o velho rei. Aqui jaz um outro Alexandre, ou outro Júlio César. Guerreiro invencível, honra brilhante do orbe. Douto na arte de governar, alcançou tempos seguros, alternando a sucessão da paz e das armas. Quanta religião de Cristo deve a este homem? Provam-no os reinos conquistados para o culto da fé. Alimentado pela doçura da mesma fé, acumulou, além das honras do reino, riquezas para os pobres infelizes. Foi defensor da cruz e protegido pela cruz. Assinala-o a cruz, formada de escudos, no seu próprio escudo. Ó fama imortal, ainda que reserves para ti tempos longos. Ninguém pode proclamar palavras dignas de seus méritos. Família e descendência de Dom Afonso Henriques. Filhos do casamento com Dona Mafalda de Saboia, minha 27ª avó, 6 vezes minha avó. Dom Henrique, infante de Portugal. Dona Urraca, infanta de Portugal, casou com Fernando II, rei de Leão, meus 26º avós, 5 vezes meus avós. Dona Mafalda, infanta de Portugal. Dom Sancho I, rei de Portugal, meu 26º avô, 5 vezes meu avô, casado com Dona Dulce de Barcelona, infanta de Aragão e depois com Dona Maria Paz Ribeira, minha 26ª avó, 4 vezes minha avó. Dom João, infante de Portugal. Dona Teresa, ou Matilde, infanta de Portugal, casada com Felipe, conde da Flandres, e depois casada com Eudes III, duque da Borgonha. Dona Sancha, infanta de Portugal. Filhos com Dona Chamoa Gomes de Pombeiro, minha 27ª avó, 11 vezes minha avó. Dom Fernando Afonso de Portugal, meu 26º avô, 9 vezes meu avô, infante de Portugal, conde de Toledo, 12º grão-mestre da Ordem de São João de Jerusalém, hospitalários, Malta, alferes-mor do reino, teve filhos com Dona Urraca Gonçalves de Marnel, minha 26ª avó, 9 vezes minha avó. Dom Pedro Afonso, mestre da Ordem de Avis. Dom Afonso de Portugal. Filhos com Dona Elvira Gualter, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó. Dona Teresa Afonso, minha 26ª avó, 5 vezes minha avó, casada com Dom Sancho Nunes de Barbosa, conde de Barbosa, meu 26º avô, 6 vezes meu avô. Dona Urraca Afonso, senhora de Aveiro, casada com Pedro Afonso Viegas.